Evangelho, mas aprove pelo Espírito Santo me trazer aqui nesta hora para cultuar a Deus na presença do Senhor, bem como juntamente com os nossos irmãos. Nós, seres humanos, como foi dito, fomos criados para adorar a Deus, adorar e exaltar aquele que vive pelo século do século, respondendo àquela pergunta que fora feita nesta noite. A resposta, biblicamente e teologicamente, é que Deus criou o ser humano por último, porque o intento de Deus era o quê? Tornar o homem a coroa da criação, ou seja, a última coisa que ele criou, a coroa da criação, bem como a mulher ser a coroa do homem. Por isso que Deus fez o ser humano por último e não em primeiro lugar. É interessante, aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 13. Capítulo 43, versículo de número 13 de Isaías. Foi nos dada uma oportunidade para uma saudação, aleluia. E quero aqui ser bem incisivo, aleluia, na exposição do texto bíblico. Diz assim: desde os dias mais antigos eu o sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Ou, na outra tradução vai dizer, quem impedirá? Meus amados irmãos, nós vemos aqui nesta passagem bíblica do profeta Isaías, que é considerado o profeta, aleluia, messiânico, porque é o profeta que mais profetizou, que mais falou acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso 714 anos aproximadamente antes da vinda do Senhor, ele já anunciava como um arauto do Senhor a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passou-se os tempos e assim se cumpriu. O profeta Isaías, esse livro que ele escreve, é um livro bastante interessante, além de ser um dos livros proféticos e considerado um dos profetas maiores da Bíblia, é também o livro réplica da palavra de Deus. Por quê? Porque o livro contém 66 capítulos, o que equivale a 66 livros da Bíblia, 39 capítulos no Antigo e 27 no Novo Testamento. E aqui é justamente nos capítulos de 1 a 40, de 1 a 39, o profeta Isaías está denunciando acerca do pecado, combatendo o pecado, falando dos crimes que na época se cometia nos tempos do Israel, da nação, no Antigo Testamento. Porém, do capítulo 40 ao 66, o profeta Isaías está trazendo uma palavra de consolação, ou seja, o livro de Isaías é dividido em duas partes. Na primeira parte, de denúncia, ele fala sobre as denúncias, fala sobre os pecados do povo, da nação e das nações vizinhas. Porém, a partir do capítulo 40, ele começa a trazer uma palavra de consolação, uma palavra que falava sobre restauração, renovação para os tempos dele
no capítulo 43, versículo 1 a seguir, Deus havia dado livramento, resgatado eles das nações vizinhas, como a Etiópia, aleluia, como a outra nação, Seba. A Bíblia diz que Deus estava o quê? Agindo. É por isso que chega no versículo 13 e ele mostra ao profeta que agindo o Senhor, ninguém pode desprezar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Oh, meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, obreiros do Senhor, o Senhor está aqui também, nesta noite, e por meio da sua palavra, Ele está a operar, Ele está a agir, Ele está aqui para fazer o que lhe apraz, e quando Ele faz, e quando Ele opera, ninguém pode impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus no meio do seu povo. Aleluia. Ele desfaz os laços, Ele quebra os laços. Aleluia. Porque aqui Deus deu livramento para o seu povo. No contexto aqui da passagem, Deus está operando nesta noite, e certamente Ele está dando livramento para o seu povo, livramento para a sua igreja das mãos do adversário. Por isso que Ele dizia: não temas quando passares por situações difíceis, porque, ou seja, a água não ia afogar. Se fosse o fogo não te queimarás. Aleluia. Ou seja, por quê? Porque Deus estaria dando a proteção, Deus estaria dando a segurança. Se nesta noite você veio buscar, aleluia, por uma proteção divina, por uma segurança, que Deus te guarde, que Deus te livre, o Senhor já está aqui para descer a confirmação sobre a tua vida nesta noite, porque é Ele que te protege da fúria do inimigo, das águas que se levantam. Isso muitas das vezes é uma figura de linguagem para se referir justamente às tribulações, águas enfurecidas, no sentido, aleluia, da interpretação bíblica, significa tribulações, no sentido, águas se movimentando, rugindo. Fala de momentos, aleluia, de tribulação, ausência de paz, mas todavia Deus está dizendo: olha, mesmo em meio o passar das águas, você não vai se afogar. Ou seja, Deus vai dar vitória, você vai passar por meio dessa situação e vai louvar o Senhor. É o que nos mostra a passagem bíblica aqui, ó. Desde os dias mais antigos, dizia o profeta Isaías, olha só, é o Deus que estava operando. Ou seja, não era um Deus aventureiro, já era um Deus, aleluia, lá de trás, da antiguidade, da eternidade, aleluia, um Deus que já estava acostumado a intervir no curso da história humana. Qual é a sua necessidade hoje, nesta noite, que lhe fez vir a este culto, em meio a uma noite fria? Diga-se de passagem, qual é a sua necessidade? O que você necessita que Deus intervenha? Deus está aqui nesta noite para intervir pela tua causa, para intervir pelas nossas vidas, no curso da nossa vida, porque às vezes justamente é quando não temos mais saída, Deus vem então com a sua solução. Veja que quando as águas viessem, aleluia, a surgir, ou fogo, aleluia, o Senhor estaria presente, ou seja, Deus estaria intervindo, porque Deus sabe, meus irmãos, aleluia, Deus sabe que se Ele não intervir na nossa causa, na
nossa situação o que poderá ocorrer. Deus, Ele conhece, porque Ele sabe que nós, réis mortais, somos, aleluia, limitados. Somos limitados e nós precisamos da ajuda do Deus que tem todo o poder, Criador dos céus e da terra, Criador, aleluia, de todas as coisas. Então Ele sabe que nós precisamos da sua intervenção, e quando Ele intervém, aleluia, o quadro muda, aleluia. E certamente nesta noite, por meio do poder da palavra, da exposição bíblica, aleluia, o Senhor já está intervindo no meio da sua igreja. Eu careço da intervenção de Deus na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Quem de nós que não, aleluia, carece da intervenção? Deus é poderoso para dar vitória, porque Deus sabe o que não conhece os nossos corações, como nos mostra aqui a passagem bíblica, aleluia. E para terminar, nós vemos aqui que o profeta faz questão de anunciar: agindo eu, quem o pode, aleluia, desfazer? E antes ele diz: não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso indica o poder do nosso Deus, que Deus, Ele não perde para ninguém. E naquela época havia vários deuses que se diziam poderosos, que arrogavam para si a condição de Deus, porém era produto da imaginação do ser humano, porque, como vamos saber, só existe um único Deus todo-poderoso, que era e que é o Deus de Israel. Mas na Bíblia vai nos mostrar que havia outras divindades, como os deuses dos cananeus, entre outros deuses, como Baal, que era da Filístia, uma outra região da geografia bíblica. Então, ou seja, que queriam rivalizar. E aí Deus diz: mostra o seu todo poder, que Ele é o todo-poderoso El Shaddai, e mostra dizendo assim: quem é que pode livrar das minhas mãos? Quando eu opero, quando eu faço, aleluia, ninguém. Isso indica uma resposta negativa: ninguém pode escapar da mão divina, aleluia. É por isso que o ser humano, aleluia, tem que ter em mente: graças a Deus, hoje somos salvos, mas aqueles que ainda não são salvos, aleluia, eles precisam entender que o juízo final, aleluia, virá um dia acontecer, e não há como escapar desse dia, a não ser, aleluia, sendo um servo de Deus, porque a igreja, ela não passa pelo juízo final, a igreja passa pela, aleluia, o tribunal de Cristo, que é para recebimento, aleluia, das bênçãos do Senhor, para galardão. Mas o ímpio passará para o juízo da o juízo final. Por isso, meus irmãos, aleluia, e ninguém pode escapar. Mas aprove ao Senhor nessa noite, mediante aqui o texto bíblico que fora lido, o Senhor está operando e opera na vida do seu povo, na vida da sua igreja, à medida sim que demos lugar, à medida que descemos na sua presença, e Ele então opera. Por isso que você receba esta palavra nesta noite, aleluia. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir, e Ele já está agindo nesta noite, aleluia, porque o trabalhar é dele, aleluia. O que cabe a nós é só receber da parte do Senhor o direcionamento para as nossas vidas, porque precisamos permanecer em Jesus, precisamos ir até
cristã, aleluia, e para